Direto para o início do século XIII. Imagine um mundo sem internet, sem carros, sem aviões. Uma época em que as notícias viajavam a passo de tartaruga e as viagens eram uma aventura arriscada. Em 1200, o mundo era um verdadeiro mosaico de reinos e impérios, cada um com sua própria cultura, religião e ambições. Na Europa, o feudalismo dava as cartas. A Igreja Católica, poderosa como nunca, ditava regras e costumes. No Oriente Médio, o mundo islâmico florescia. A dinastia Abássida, em Bagdá, era um farol do conhecimento, atraindo sábios de todas as partes. Mais a leste, a China, sob a dinastia Song, brilhava como uma potência econômica e cultural. Mas nas vastas e imponentes estepes da Ásia Central, um novo jogador se preparava para entrar em cena. Um poder que mudaria os rumos da história mundial. Os mongóis. Um povo nômade, mestre na arte da guerra e cavaleiro sem igual. Liderados por um homem destinado à grandeza, Genghis Khan. A história de Genghis Khan, batizado como Temujin, é uma verdadeira saga de superação. Nascido em 1162, nas estepes desafiadoras da Mongólia, sua vida foi marcada por adversidades. Seu pai, um líder tribal, foi morto quando Temujin era apenas um garoto. Ele e sua família enfrentaram a pobreza, a fome e a traição, uma verdadeira prova de fogo. Temujin chegou a ser feito prisioneiro por uma tribo rival, imagine só. Mas ele não era do tipo que se entrega fácil. Com uma coragem de fazer inveja e uma inteligência fora do comum, ele escapou das garras do cativeiro. Sua determinação e carisma atraíam seguidores como um imã. Ele começou a unir as tribos mongóis, divididas por picuinhas e desavenças. Sua visão ia muito além das rixas tribais. Ele sonhava em unir os mongóis sob sua bandeira, formando um povo invencível. E não deu outra. Em 1206, Temujin realizou seu grande sonho. Em um Kurultai, uma assembleia de líderes tribais, ele foi coroado Genghis Khan, o Grande Khan, o supremo líder de todos os mongóis. Unificados sob sua liderança, os mongóis se tornaram uma força imparável, como um rolo compressor. Genghis Khan era um verdadeiro gênio militar. Ele sabia que a chave da vitória estava na velocidade, disciplina e inteligência. Ele revolucionou a arte da guerra com táticas inovadoras, como o uso combinado da cavalaria leve e pesada, algo inédito para a época. Mas Genghis Khan era muito mais do que um estrategista militar brilhante. Ele era um líder visionário. Ele implementou um código de leis, o Yasa, que promovia a justiça e a ordem em suas terras. Ele também entendia a importância da comunicação e da logística, algo crucial para manter um império coeso. Ele estabeleceu um sistema de correios que permitia a rápida comunicação por todo o império, unindo as terras mais distantes. Com Genghis Khan no comando, os mongóis iniciaram uma onda de conquistas que deixou o mundo boquiaberto. Eles conquistaram terras e povos com uma rapidez impressionante, como um verdadeiro tsunami. Primeiro, eles dominaram os povos da Ásia Central, como os Tangut e os Uigures. Em seguida, voltaram suas atenções para o sul, de olho no poderoso Império Khwarasmiano, que controlava a famosa Rota da Seda. O Império Khwarasmiano, governado por Muhammad II, era rico e poderoso, esbanjando luxo e ostentação. Mas o orgulho de Muhammad II seria sua ruína. Ele recusou a oferta de paz e comércio de Genghis Khan, cometendo a loucura de insultar seus enviados. Essa afronta despertou a fúria de Genghis Khan e a máquina de guerra mongol se pôs em movimento. Conquistando um continente. A queda da dinastia Khwarasmiana. A guerra contra o Império Khwarasmiano foi um confronto épico, digno dos grandes bardos. Os mongóis, liderados por generais brilhantes como Subutai, mostraram ao mundo o que era a superioridade militar.
Eles conquistaram cidades importantes, como Samarcanda e Bukhara, centros de cultura e comércio, famosos por sua beleza. A campanha contra o Império Khwarasmiano durou anos, uma verdadeira queda de braço. Muhammad II, incapaz de encarar Genghis Khan de igual para igual, fugiu como um covarde. Humilhado e derrotado, ele morreu em uma ilha no Mar Cáspio, longe de sua glória passada. Com a queda do Império Khwarasmiano, os mongóis se tornaram os donos da Ásia Central. Eles controlavam a Rota da Seda, a principal rota comercial que ligava o Ocidente ao misterioso Oriente. Essa conquista abriria caminho para a expansão do Império Mongol para o Oeste, em direção à Europa, que tremia sob a ameaça mongol. Diplomacia ou morte, submissão e resistência ao Império Mongol. A fama dos mongóis corria o mundo. Conhecidos por sua ferocidade em batalha, muitos reinos se renderam sem lutar, temendo por suas vidas. A estratégia de Genghis Khan era simples e direta: submissão ou destruição. Aqueles que se curvavam ao poderio mongol muitas vezes mantinham seus costumes e governantes locais, desde que pagassem impostos e fornecessem soldados para engrossar as fileiras do exército mongol. Essa política pragmática permitiu aos mongóis governar um vasto território com relativa estabilidade, algo raro naqueles tempos turbulentos. No entanto, a resistência era punida com mão de ferro. Cidades que ousavam desafiar o poder mongol eram saqueadas e destruídas. Seus habitantes massacrados sem piedade. Essa brutalidade servia como um recado para quem ousasse desafiar o Khan: submetam-se ou enfrentarão as consequências. Os Cavaleiros da Rota da Seda, Pax Mongólica, e o intercâmbio global. A era de domínio mongol, conhecida como Pax Mongólica, foi um período de paz e prosperidade, um verdadeiro oásis em meio ao caos. Com a segurança nas rotas comerciais, o comércio floresceu como nunca. Mercadorias, ideias e cultura fluíam entre o Oriente e o Ocidente como um rio caudaloso. Genghis Khan era um homem prático. Ele entendia que a tolerância religiosa e o comércio eram os pilares para manter seu vasto império de pé. Ele incentivou a circulação de mercadores, missionários e viajantes por suas terras, transformando seu império em um caldeirão de culturas. A Rota da Seda, agora sob controle mongol, viveu uma era de ouro. Caravanas carregadas de seda, porcelana, especiarias e outros produtos exóticos atravessavam o continente, levando consigo não só mercadorias, mas também ideias e costumes. Essa troca comercial trouxe riqueza para o Império Mongol e influenciou a cultura e a culinária de diferentes regiões, deixando um legado duradouro. O sol se põe no Oriente. A divisão do Império Mongol. Genghis Khan, o Grande Khan, morreu em 1227, no auge de seu poder. Ele deixou para trás um vasto império que se estendia da China ao Mar Cáspio, um feito que jamais seria igualado. Antes de sua morte, ele dividiu o império entre seus filhos, garantindo a sucessão e evitando uma luta pelo poder, ou pelo menos era o que ele pensava. Essa divisão, porém, seria o primeiro passo para a fragmentação futura do império. O Império Mongol foi dividido em 4 grandes kanatos. O Kanato da China, conhecido como Yuan, o Ilkhanato na Pérsia, a Horda de Ouro na Rússia e o Kanato Chagatai na Ásia Central. Embora esses kanatos mantivessem laços com o Grande Khan, eles gradualmente se tornaram independentes, como filhos que seguem seus próprios caminhos. As diferenças culturais, as ambições pessoais dos Khans e as disputas territoriais enfraqueceram a unidade do Império Mongol, abrindo caminho para a sua queda. Fragmentação e conflito. Os sucessores de Genghis Khan. Após a morte de Genghis Khan, seus sucessores continuaram a expandir o império, como se estivessem possuídos por sua ambição.
Sob Ögedei Khan, filho de Genghis Khan, os mongóis conquistaram a Coreia e invadiram a Europa Oriental, espalhando terror e admiração por onde passavam. No entanto, as sementes da discórdia, plantadas pela divisão do império, já haviam germinado. As disputas entre os descendentes de Genghis Khan pelo controle do império se intensificaram, transformando irmãos em inimigos. Guerras civis eclodiram, enfraquecendo o Império Mongol e manchando de sangue as areias do deserto. A unidade do império, antes inabalável, começava a se estilhaçar. Os diferentes khanatos, cada vez mais independentes, seguiam seus próprios caminhos, muitas vezes entrando em conflito uns com os outros, esquecendo o legado de união de Genghis Khan. Ecos do Império, o legado mongol no mundo. Apesar de sua fragmentação e eventual colapso, o Império Mongol deixou uma marca indelével no mundo. Sua influência pode ser sentida até hoje em diversos aspectos, da geografia à cultura. Militarmente, os mongóis revolucionaram a arte da guerra. Suas táticas, como o uso da cavalaria leve e pesada, o arco composto e a disciplina rígida, influenciaram exércitos em todo o mundo, inspirando medo e admiração. Culturalmente, a Pax Mongólica facilitou a troca de ideias, tecnologia e conhecimento, criando um intercâmbio cultural sem precedentes. A influência mongol pode ser vista na arte, arquitetura, culinária e música da Ásia Central, China, Índia e Oriente Médio, um legado vivo da grandeza do Império Mongol. Conclusão: uma história de poder, inovação e adaptação. A história do Império Mongol é uma epopeia de tirar o fôlego. De suas origens humildes nas estepes da Ásia Central, os mongóis, liderados por Genghis Khan, construíram o maior império contíguo da história, um feito que desafia a imaginação. Sua ascensão meteórica foi impulsionada pela genialidade militar, pela organização social e pela incrível capacidade de adaptação. A Pax Mongólica, apesar da brutalidade que marcou sua ascensão, facilitou o intercâmbio cultural e comercial sem precedentes. Embora o Império Mongol tenha se fragmentado, seu legado perdura, inspirando historiadores e sonhadores. A história dos mongóis nos lembra do poder da união, da importância da adaptação e do impacto que uma única geração pode ter no curso da história. É uma história que continua a fascinar e inspirar, mostrando a capacidade humana para grandes conquistas e, ao mesmo tempo, para a destruição e a mudança. Uma história que ecoa através dos séculos.